meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade às nossas aulas para a prova do Auditor Fiscal do Trabalho. Vamos conversar aqui na parte de Direito do Trabalho. Pois é, pessoal, como eu conversei com vocês na aula passada, essa prova foi adiada em virtude da calamidade pública lá no estado do Rio Grande do Sul. E nós vamos aproveitar essa oportunidade, não sabemos ainda a data da prova, mas vamos aproveitar esse momento para colocar outros assuntos que nós não tínhamos conversado pela falta de tempo. Vamos adiantar aqui e hoje eu quero conversar com vocês sobre força maior, o Instituto da Força Maior na Justiça do Trabalho, na CLT. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acionem o sino de notificações. Se você não estiver inscrito, se inscreva no canal. Peço que vocês deem um like, compartilhem esse vídeo, para que outras pessoas também tenham a mesma oportunidade que você está tendo de receber esse conteúdo de direito do trabalho e se preparar para essa prova de auditor fiscal do trabalho. Pessoal, foi como eu disse para vocês aqui, nós vamos conversar sobre força maior. O Instituto da Força Maior, ele se encontra previsto a partir do artigo 501 da CLT. E ele é muito parecido com o Facto Príncipes, só que a origem dele ele é diferente, a conceituação é diferente, embora que, na prática, quando o advogado faz a sua contestação, geralmente vai ser a mesma tese será utilizada, os mesmos motivos serão utilizados para a tese de força maior e também para o fato do príncipe. Logicamente eu estou aqui generalizando, mas geralmente é assim, porque você sabe muito bem que no direito cada caso é um caso, é essa que é a grande verdade. Da mesma maneira que eu falei na aula passada com vocês, da época de crise aqui no estado do Rio de Janeiro e na pandemia do Covid-19, muitos escritórios, muitas empresas se utilizaram, seja do fato do príncipe, como também da força maior. Eu, particularmente, trabalhava internamente no jurídico de uma empresa aqui no Rio de Janeiro e naquele momento de caos da pandemia, em que a União estava suspendendo os pagamentos do setor privado, estava parando de pagar os contratos para a minha empresa, por exemplo, e começaram a surgir a necessidade de demissões. Qual foi a tese adotada pela nossa empresa? O fato do príncipe não, perdão, a força maior. Qual era a alegação da força maior dessa empresa? Se utilizava da situação de calamidade pública que o país estava passando, acarretando dessa forma na rescisão do contrato de trabalho desses empregadores, desses empregados, melhor dizendo. Quando nós conversamos sobre força maior, você precisa ter em mente o seguinte: a força maior ela é algo inevitável, gira sobre acontecimentos imprevisíveis e principalmente inevitáveis, deixando claro que no próprio conceito de força maior, previsto no artigo 501 da CLT, além de ser inevitável, o empregador, a empresa, não poderá ter ocorrido para esse fato específico. Nesse exemplo que eu dei aqui para vocês, o que aconteceu? Nós informamos que por conta da pandemia do Covid-19, lá em 2020, teve a medida provisória 927 e esses entes públicos pararam de pagar. Foi algo inevitável e a empresa não concordou
concorreu para esse ato. Era essa a nossa tese. Em algumas ações ganhamos, em várias outras ações perdemos. Eu saí dessa empresa, pessoal, então eu não sei se chegou na fase do recurso ordinário, até que ponto foi recurso ordinário, até que ponto essa tese seguiu lá para o TST, mas já informo para vocês que da mesma forma do fato do príncipe, a força maior, ela é um conceito e um instituto de exceção. Sempre haverá, a priori, a responsabilidade do empregador. Então, o empregador arca com os riscos da atividade empresarial. Mas você precisa saber dessa diferença, porque o examinador de uma banca de concurso público, ele está sempre atento a esses detalhes. No Rio Grande do Sul agora, tivemos o estado de calamidade. Na pandemia do Covid-19, também foi decretado estado de calamidade. E nós não sabemos qual é o tipo de questão que a banca do concurso público vai perguntar. Então você já tem que conhecer esses institutos. Além do artigo 501, pessoal, eu acho interessante nós conversarmos aqui sobre o artigo 502. O que ele vai falar? Na ocorrência da força maior, a empresa pagará ao empregado, não vai pagar aquele valor integral das verbas rescisórias. O artigo 512 ele vai delimitar. Por exemplo, para aqueles empregados que têm estabilidade, ele vai pagar um salário mensal, o salário dele, conforme previsto no artigo 477 e 478 da CLT. Vale lembrar que agora em 2024, raríssimas são as possibilidades de empregados com estabilidade. Mas existe essa possibilidade, até porque o legislador ele não especificou aqui se é estabilidade gestante, se é estabilidade decenal. Eu, por exemplo, quando eu acabei de falar das raríssimas possibilidades de estabilidade, eu estava falando aqui da estabilidade decenal que se encerrou lá em 1988. Então, raríssimas são as pessoas, dificilmente você vai encontrar uma pessoa com estabilidade decenal. Pode ocorrer, recentemente não, alguns anos atrás eu encontrei, mas dificilmente você vai encontrar esses trabalhadores. Mas também temos, além da estabilidade decenal, a estabilidade provisória. A gestante tem estabilidade provisória. Como a legislação ela não detalha que tipo de estabilidade é, quem nos garante que não pode ser uma gestante? Ou aquele empregado afastado pelo INSS quando goza daquela estabilidade? Pois é, então temos que estar atentos a isso. Então, nessa hipótese de estabilidade, vai ser pago com base no artigo 477 e 478 da CLT, que é um salário de remuneração dele. Naqueles empregados que não gozam de estabilidade, o que a lei falou? As verbas rescisórias serão pagas pela metade. Ou seja, aquela multa de 40% do FGTS será paga a 20%. Se as férias acrescidas do terço constitucional chegou ao valor de R$ 4.500, vai pagar metade. Se outras rúbricas das verbas rescisórias ali, como o 13º salário também, será pago pela metade. Por fim, pessoal, é bom nós falarmos também o seguinte: o próprio artigo 502, ele também fala dos casos de contrato a prazo determinado. Naqueles empregados em que ocorreu a força maior e foi estabelecido entre empregado e empresa que o contrato é a prazo determinado, será pago pela metade com base no artigo 479 da CLT, e é bom você dar uma olhada lá nesse artigo também. Então percebam, além do 501, do 502 e seguinte, dá uma olhada, 477, 478, 479,
É sempre bom você praticar o seu estudo de forma sistemática. Dá uma olhada nesses artigos que eu estou falando. Quando você estudar alguns artigos também, dá uma olhada nas remissões do seu código, nas remissões do Vadimeco. Vai ter alguns artigos interessantes ali. Vai ter súmulas do TST, às vezes súmulas até do STF. E são esses detalhes que às vezes você deixa passar que cai na prova. Por fim, pessoal, eu gostaria só de lembrar o seguinte para vocês. No caso aqui da força maior, perceba o raciocínio do legislador. Eu falei para vocês que no caso da extinção do contrato de trabalho daqueles trabalhadores por prazo indeterminado, sem justa causa, eles receberiam as verbas rescisórias pela metade, não foi? Você percebeu que nos exemplos que eu falei ali, eu não coloquei o aviso prévio? Foi por um motivo muito simples. O aviso prévio não tem nada a ver com imprevisibilidade. Então, nessas verbas rescisórias pela metade, não irá constar o aviso prévio. Você concorda comigo que quando a gente fala de aviso prévio, não combina com imprevisibilidade? É isso. Se for imprevisível, não tem que se falar de aviso prévio. Então, no caso da força maior, a empresa não pagará o aviso prévio. Isso é outro detalhe importante. É uma exceção à nossa regra aqui. E o examinador de banca adora a exceção, pessoal. É a exceção que às vezes garante a sua aprovação ou, infelizmente, a sua reprovação. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo com seus amigos, com suas amigas. E eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.